Passamos a apresentar os 4 Evangelhos, Revelação da Revelação, Jean Baptiste Rustin. Narração, Paulo de Moraes. Evangelho de Jesus, segundo João, capítulo 9, versículos 1 a 12. A cura de um cego de nascença. Caminhando Jesus viu um homem cego de nascença, e os seus discípulos perguntaram: Mestre, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Respondeu Jesus: Nem ele pecou, nem seus pais, mas foi para que se manifestem nele as obras de Deus. É necessário que façamos as obras daquele que me enviou enquanto é dia. A noite vem quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Dito isso, cuspiu na terra e, tendo feito lodo com a saliva, aplicou-o aos olhos do cego, dizendo-lhe: Vai, lava-te no tanque de Siloé, que quer dizer enviado. Ele foi, lavou-se e voltou vendo. Então os vizinhos e os que dantes o conheciam de vista como mendigo perguntavam: Não é este o que estava sentado pedindo esmolas? Uns diziam: É ele. Outros: Não, mas se parece com ele. Ele mesmo, porém, dizia: Sou eu. Perguntaram-lhe, pois: Como te foram abertos os olhos? Respondeu ele: O homem chamado Jesus fez lodo, untou-me os olhos e disse-me: Vai ao tanque de Siloé e lava-te. Então fui, lavei-me e estou vendo. Disseram-lhe, pois: Onde está ele? Respondeu: Não sei. Número 340. Sabeis, pois o temos dito muitas vezes, que quando Jesus teve que desempenhar a sua missão na terra, um grupo se formou de espíritos que tomaram a si a tarefa de auxiliá-lo ou de servir de instrumento à execução da obra que aquela missão visava realizar. O cego de nascença pertencia a esse grupo de espíritos que encarnaram em torno do Mestre. Submetendo-se à prova que pedira da cegueira, pôs termo à série das que lhe cumpria suportar. Atentai na pergunta que os discípulos fazem a Jesus: Que pecado cometeu este homem ou cometeram seus pais para que nascesse cego? Ora, para que um pecado daquele homem fosse causa da sua cegueira de nascença, preciso era que, ao verificar-se o seu nascimento, já ele houvesse pecado como homem, isto é, que tivesse tido uma existência anterior na qual houvesse cometido o pecado determinante da cegueira. Isso necessariamente supunha a anterioridade, a pré-existência da alma e, por conseguinte, a reencarnação. Sendo assim, nenhum cabimento havia para qualquer alternativa. Desde então, o pecado dos pais não mais podia ser a causa daquela cegueira de nascença. E de que modo um pecado dos pais pudera ser causa de tal cegueira? Só um pecado cometido por eles antes do nascimento do filho. Mas concebe-se que uma criatura nasça cega
por efeito de pecado que seus pais hajam cometido? Concebe-se que alguém sofra as consequências de falta em que outrem incorreu e que de tal falta resulte para esse alguém o nascer cego? Não era isso o que tinham em mente os discípulos. Entretanto, formulando aquela pergunta da maneira por que o fizeram, inconscientemente preparavam a inteligência que a nova revelação, explicando-as segundo o Espírito, viria dar às seguintes palavras veladas pela letra, com que Jesus lhes respondeu: Isto assim é, para que nele se manifestem as obras do poder de Deus. Como encarnados, os discípulos eram, não esqueçais, pouco adiantados. Enclausurados na carne, seus espíritos se achavam comprimidos pela matéria. Não se aventuravam a nenhuma das considerações que acabamos de expender. Nenhuma delas lhes podia acudir às inteligências nem passar pelas ideias. Essas considerações mostram mesmo que a questão foi proposta por espíritos que, por se acharem como encarnados no estado de infância, não lhe mediam o alcance. Eles não cogitavam senão de um pecado cometido por aquele que nascera cego ou por seus pais, de sorte que o que tinham em mente perguntar era o seguinte: será isto a consequência de um pecado cometido por este homem, portanto, desde o instante de seu nascimento, ou por seus pais? A causa de este homem haver nascido cego terá sido algum pecado cometido por ele ou por seus pais? Jesus respondeu, enquadrando a sua resposta no sentido das próprias palavras dos discípulos. Assim é que disse: nem ele pecou, nem seus pais. O que equivale a ter dito: não, ele não expia faltas que haja cometido na sua atual encarnação, e ainda menos falta que seu pai ou sua mãe tenham incorrido. Foi para que se manifestem nele as obras de Deus. Preciso é que a expiação imposta ao espírito culpado siga o seu curso. Este homem não sofre castigo por faltas do presente, tampouco paga por outrem. Paga a dívida contraída pelo seu próprio espírito. Sua cegueira de nascença representa a expiação que ele buscou de faltas anteriores à sua encarnação atual. É assim que as obras do poder de Deus se manifestam nele. A cura da cegueira indica que a sua expiação terminou. Dessa forma, ele serve ao cumprimento da missão daquele que Deus enviou. Aquele homem era um espírito devotado que, encarnado em tais condições para servir à execução da obra do Mestre, concluía suas provas. É necessário que façamos as obras daquele que me enviou enquanto é dia. A noite vem quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. É mister que eu faça enquanto durar a minha missão terrena e, desempenhando-a, todas as obras que Deus me encarregou de executar. Sou a luz que alumiará os homens enquanto me achar entre eles. Aproxima-se o momento em que a minha missão terminará. Ninguém poderá impedir que ela tenha fim. Quanto ao cego de nascença, chegara o momento terminal da sua prova. Jesus, como bem o compreendeis, para curá-lo, atuou fluidicamente sobre os órgãos da visão, exercendo, por ato da sua vontade,
uma ação magnética. Já explicamos fatos de cura da cegueira. Cabem aqui as explicações que demos então. Reportai-vos a elas. Deveis igualmente compreender que Jesus nenhuma necessidade tinha de passar lodo nos olhos do cego a fim de lhe operar a cura. Esta se verificou por efeito da ação magnética. Ele fez aquilo apenas para dizer em seguida: vai lavar-te no tanque de Siloé. As águas desse tanque passavam por virtuosas. Jesus mandou que o cego curado se fosse lavar naquelas águas para mais divulgar o fato da cura, visto que era muito frequentado o tanque de Siloé. Acompanhe no próximo programa mais um trecho de Os Quatro Evangelhos, Revelação da Revelação, Jean Baptiste Rustin.